Bom dia! Vamos ao nosso terceiro módulo do curso de Fundamentos da Programação em Linguagem C, uma abordagem gráfica. Eu sou o professor César Poser e no módulo de hoje então nós vamos estudar então funções em mais detalhes, já vimos um pouquinho, vamos formalizar melhor isso, um comparativo em programação na Canvas e programação convencional e estudar variáveis globais e locais. Eu comentei no módulo passado que agora nós iríamos também ver a parte de entrada e saída, mas vou deixar para o próximo módulo. Neste vamos dar apenas uma introdução a essas funções para fazer leitura e no próximo módulo a ideia é que olhe em mais detalhes então as questões de interação com o usuário. Ao final desse módulo 3, então, o que o aluno será capaz? Então a ideia é que ele possa criar código mais estruturado e reutilizável, fazer animações sem interação do usuário, tá? Por meio de variáveis globais, e fazer algumas customizações na Canvas 2D, criar funções novas, enfim, customizar ela para que fique mais apropriada para o que ele deseja fazer. Tá? Então, também vamos ter um melhor entendimento de como que está estruturada a Canvas, como que são as funções, como é que ela funciona em um pouco mais de detalhes. Para começar então, vamos ver funções, tá? Nós já vimos na Canvas, no caso a função render, vamos ver agora então uma definição mais formal do que vinha a ser uma função em uma linguagem de programação. Pode ser tanto em C, em C++, em Java e várias outras linguagens também têm a ideia de funções, tá? Função nada mais é que um trecho de código que faz uma tarefa específica, como por exemplo, calcular o cosseno de um ângulo, ou desenhar um retângulo na tela, detectar se o mouse clicou em um botão, calcular a média de dois números reais, dentre milhares outros exemplos que vocês podem então criar funções. De forma geral, o que vocês têm, né? A programação, como eu te vi aqui na nossa Canvas, vamos mostrar aqui então, dentro aqui da nossa função render, nós colocamos de vários comandos, tipo assim, a variável int a igual a 3 e assim por diante, né? Aqui embaixo depois por exemplo, vou falar que a cor vai ser a cor A. Então a programação ela vai executando linha após linha, certo? Então dessa forma, aqui nós temos então um exemplo de um programa, né? Tem comandos ou funções. Em algum momento, então, esse programa pode chamar uma função. Como, por exemplo, né, aqui na Canvas, ó, quando eu falo assim, color, passando o parâmetro A, eu estou chamando uma função que vai mudar a cor do desenho. Se eu vier aqui embaixo e botar aqui embaixo um rect, eu vou desenhar um retângulo nas posições que eu especifiquei aqui. Também é uma função. Tá? Então, aquela execução que estava executando aqui, ela para e vai executar a função color, tá? Então olha só, então aqui no PDF então nós temos, né, que aqui o programa para e executa um código de uma função que faz alguma coisa específica. Para ficar bem claro, né, que o desempenho da vida do mundo real, tá? Nós estamos aqui andando com um carro numa estrada, que seria a nossa função andar. Então o carro está andando. Aí como eu tenho pouca gasolina, eu decido parar de andar e entro num posto de gasolina para abastecer o meu carro. Então é a função chamada abastecer, a função então que vai abastecer o meu carro. Quando o carro estiver abastecido, eu retomo para a estrada onde eu estava andando e consigo viagem para cima aqui, certo? Então a mesma ideia de funções, tá? E por que tem que criar funções? Justamente, como comentei antes, né, para criar um código mais estruturado e reutilizável. Sem funções não tem como fazer um programa grande, tá? Seria impossível, tá? Então, a ideia é organizar em módulos onde cada pedaço, cada função faz uma tarefa bem específica. E aí vocês vão ter um código bem mais legível e reutilizável, certo? Aqui, por exemplo, aqui na própria Canvas, quando eu quero criar uma cor, eu simplesmente chamo a função color. Quando eu quero desenhar um retângulo, chama a função rect e assim por diante, tá? Então é muito mais prático do que, em vez de botar o comando color, eu vim aqui e botar, sei lá, 50 linhas de código, 100 ou 1000 linhas que faz essa implementação aqui. Então fica um código bem mais estruturado e organizado. Então olha só, então uma forma, então, uma função de organizar o código e evitar replicações, tá? Depois nós vamos entender bem certo o que é replicar um código.
Essas funções elas podem receber parâmetros, como por exemplo, aqui no nosso programa, né, quando eu falo assim, ó, cor, qual cor? A cor A. Ou eu posso passar uma cor e falar assim, ó, vai ser vermelho 1, 0 e 0. Então vai ser uma cor vermelha. Esses três números aqui são parâmetros. O primeiro é a componente vermelha, o segundo a cor RGB, verde e azul. Então são parâmetros, tá? Então as funções, elas podem receber parâmetros. E esses parâmetros podem ser números inteiros, float, double, char, ou estruturas, ou coisas mais complexas que isso ainda, tá? Nós não vemos estruturas, nós vamos ver mais lá na frente, tá? E também tem um cara chamado void, tá? Que void significa nada, tá? Então, em linguagem C, também Java e C Sharp, todas as variadas, as derivadas, o void significa nada, tá? Então, é tipo assim, não tem parâmetro, tá? E as funções também, elas podem retornar parâmetros, como, por exemplo, aqui a nossa função média. Eu chamo a função média, passando 13,5, e ela retorna a média de 13,5, que vai dar 4, que vai ser atribuída à minha variável m. Depois vamos ver isso na prática, tá? Então, da mesma forma que a função cosseno, ela calcula o cosseno de um ângulo. Quem que é ângulo? Ângulo é uma variável, vou botar aqui em cima. Quanto vale ângulo? Π, 3.1415 sobre 2. Isso vai dar, então, equivalente a 90 graus. Então, quanto é o cosseno de 90 graus? Eu vou guardar na variável C, tá? Então, olha só. Então, a ideia de funções é bem simples, tá? Não tem mistério. E aqui, então, do lado que nós temos um exemplo um pouco maior, tá? Todo programa em C, ele começa numa função chamada função main, tá? Que depois nós vamos ver aqui na próxima slide as funções que nós temos aqui num programa, tá? Aqui no caso, como está uma definição mais em algoritmo, tá, em pseudocódigo, então eu chamei aqui de início e fim, e que ele equivale basicamente à função main. Nesse início eu chamei a função F1, que faz alguma coisa. Aí ele vai parar de executar aqui e vem aqui na linha contínua e vai executar aqui então a minha função F1, né, que é todo esse código aqui. A função F1, por sua vez, ela faz alguma coisa, que ela escreveu na tela alguma coisa e chamou a função F2. E a função F2 executa aqui em cima todo esse bloco, que é a minha função F2. E a função F2 chamou a função F3, que faz outra coisa aqui em cima, tá? Então, olha só. Parece complicado, mas não é difícil, olha só. Voltando aqui no nosso caso da estrada, tá? Nós estávamos na estrada e vimos que estava sem combustível e paramos num posto. Enquanto estamos abastecendo, a gente pode parar para fazer um lanche, tá? Então, aqui o abastecer é uma função e lanchar é outra função. Então, a função lanchar, ela representa o ato de comer alguma coisa, tá? Quando vocês acabarem de lanchar, vocês vão voltar para a função abastecer. E quando acabar de abastecer, vocês voltam para a função andar e segue viagem daqui para frente. Tá? Então a programação é assim, uma função chama outra, que faz alguma coisa, que pode chamar outra, e assim por diante. Então essa figura aqui no lado, ela representa de uma forma assim bem ampla, né, tudo que vocês podem então fazer usando funções. Tá? Vamos à prática, então, né? Não vamos ter muita teoria, vamos mais ver como é que isso funciona na prática. A Canvas 2D, então, como vocês já sabem, ela é um projeto, não tem nada de muito especial, é um projeto que abre no CodeBlocks e que permite vocês programarem, então, usando recursos gráficos, como linhas, pontos, retângulos, círculos e muitas outras coisas mais que depois vão poder adicionar, tá? E até o momento nós tínhamos visto apenas, né, eu falei assim, ó, tudo que vocês programar, coloquem dentro da render. O que é a render? A render é uma função que, como o nome diz, ela renderiza coisas na tela. Então, tudo que eu for renderizar dentro da Canvas, eu tenho que chamar de dentro, nessa parte aqui, da minha função render. Tá? Obrigatoriamente tem que ser aqui dentro. Então, é a função que vai permitir eu desenhar coisas na tela. Então, né, então abrindo aqui agora a função no arquivo main.cpp, né, que é o que nós estávamos trabalhando aqui no nosso PDF, né, o arquivo então main.cpp. Então aqui você tem acesso então às funções da Canvas, tá?
E dentro da main, como o nome sugere, também tem a função chamada a função main, que é a função principal. Então, voltando aqui para o código, bem aqui embaixo tem a função main, olha só. Todo programa em C tem que ter a função main. É a função que, quando o programa começa a executar, é a primeira função que é chamada. E essa função main, então aqui, ó, ela tem, até já antecipando, ela recebe como parâmetro void, ou seja, não recebe nada. Mas tem que botar? Às vezes não, tá? Depende do compilador, da versão. Vocês podem simplesmente vir aqui e omitir esse void aqui, tá? Se eu for compilar, tirar aqui em cima, nossa, esse aqui que está errado. Se eu for compilar aqui, ó, funcionou, tá? Então não precisa obrigatoriamente botar aqui o parâmetro void, tá? Então, a função main é a principal do nosso código. E nela, então, que eu vou inicializar, chama uma outra função, que é a função init. Por enquanto não interessa o que ela faz, tá? Mas é uma função que vai inicializar a parte gráfica, ela vai inicializar a janela, vai criar uma janela com um botão maximizar, minimizar, tudo aquilo que abre quando se roda na Canvas, então é feita por essa função aqui. E depois aqui embaixo ela tem uma função run, que é a função que fica executando infinitamente o programa de vocês, tá? Então, por enquanto não precisa entender muito isso aqui, só tem que ter noção que tem a função main, que é a primeira função que é chamada, e ela chama outras funções, tá? Da mesma forma, voltando aqui para o nosso PDF, temos também a função keyboard e a função mouse, que são as funções de entrada e saída que nós vamos ver no próximo módulo em mais detalhes, tá? Então, por enquanto, olha só, são funções então que estão aqui no código também. Vamos voltar para cá. Como vocês podem ver aqui, ó, a função mouse e a função keyboard, tá? Então, olha só, a função keyboard, ela recebe um parâmetro que vai ser qual tecla que foi pressionada. E a função mouse recebe vários parâmetros, tipo qual o botão, qual é o estado, se a rodinha foi girada, em que direção, e outros parâmetros mais, que são então a interação do mouse. Toda a informação do mouse vai cair nessa função e ela recebe então vários parâmetros que depois vocês vão tratar para fazer então os jogos, a interação, animações e outras coisas mais. E a keyboard do mesmo jeito, ela recebe qual tecla foi pressionada, tá? E da mesma forma, a função keyboard up é chamada quando uma tecla for solta. Então, se apertar a tecla A, ele vai chamar keyboard. Quando soltar a tecla A, ele vai chamar a função keyboard up. Quem que chama? Por enquanto não interessa, tá? Não se preocupem com isso ainda. Então, olha só. Voltando para cá, então, nós vimos então, né, que a nossa Canvas também é toda programada com funções. E não teria como não ser, né? Toda a programação em C, assim, tu tem que criar funções que fazem tarefas específicas, tá? E por enquanto nós estamos focando exclusivamente na função render. Estamos esquecendo tudo o resto. Então a única função, por enquanto, que nós estamos usando é a função render. Então olha só, também agora, olhando um outro arquivo que vem no projeto da Canvas, nós temos aqui o arquivo glcanvas2d.cpp. Tá? Nesse arquivo .cpp, vamos mostrar aqui rapidinho, vamos clicar aqui então na Canvas CPP, e aqui você vai encontrar agora muita informação bem interessante, como por exemplo, nós comentamos, né, que nós tínhamos uma cor, que era um inteiro, então a cor 0, tá aqui, ó, é a definição de uma cor 0, e outras coisas mais, tá? Nós não vimos essa sintaxe aqui ainda, vamos ver mais adiante, então por enquanto não se preocupem com isso, tá? Mas a questão é que dentro aqui desse arquivo, então, tem várias funções, como por exemplo, o que é a função rect, que nós usamos já várias vezes, tá? Que é uma função que eu passo, então, um ponto inicial, que é o ponto x1, y1, e passo as coordenadas do ponto final, que é um ponto x2, y2. Então, por exemplo, ponto 0, 0 até o ponto 100, 100, tá? Então, vou desenhar um retângulo com 100 pixels de largura, tá? E essa função rect chama outras funções também aqui dentro, que por enquanto não interessa para nós, porque isso aqui é código bem de computação gráfica, tá? Então a ideia da Canvas era justamente vocês não precisarem se preocupar com esses detalhes mais técnicos de computação gráfica. Então a ideia de função, vocês simplesmente chamam rect e desenham na tela um retângulo, sem se preocupar de como que por baixo
isso está implementado. Também tem a função rectfill, tem a função polygon que nós não vimos, polygon fill, a função que desenha textos de vários formatos e a função que desenha um círculo. Tá? Então essas funções elas estão implementadas aqui nesse arquivo chamado gl_canvas 2D e que por enquanto para vocês não tem que se preocupar muito com isso aqui ainda, tá? Mas tenha em mente então que todos esses comandos que nós chamamos aqui até então, tipo rect, circle, color e outras coisas mais, são funções que já estão implementadas no projeto da Canvas 2D, certo? Então essa então que é a ideia de funções, tá? Então tenha em mente que a função main é obrigatória e as demais funções não necessariamente são obrigatórias, tá? E aqui as rect, circle, color são funções então para desenho, tá? Então algumas funções são mais obrigatórias que outras. Tá? Vamos ver agora então exemplos de funções. Vamos pôr em prática então agora para exercitar um pouco essa questão aqui de funções, tá? Então vamos voltar aqui para o nosso código então. Vamos voltar lá para o nosso arquivo main, né? Para o nosso arquivo main e vamos para a função render, né? Então olha só, dentro da função render então nós já vimos, né, que se eu botar aqui então, por exemplo, rectfill. Tá, vamos desenhar na posição 0, 0 até a posição 200, 200. Então isso vai desenhar um retângulo com a cor vermelha, certo? Rodando aqui então, saiu aqui então o nosso retângulo vermelho, como era de ser esperado, tá? Então, ó, essa função color, aqui é um exemplo de uma função que recebe 3 parâmetros, aqui ó, o R, o G e o B. Tá? Mas eu posso criar as minhas funções agora. Tá? Então, por enquanto, ó, quando vocês forem criar uma função, é importante que vocês coloquem ela sempre antes da função render. Tá? Depois eu vou explicar por quê. Tá? Então, ó, por enquanto, eu vou tirar esse comentário aqui. Comentários são importantes porque eles explicam o que a função faz. Tá? Mas como vocês já viram isso aqui, então, por enquanto, vamos apagar o comentário para ficar um código mais sucinto. Mas comentários são cruciais. Tá? Então, para criar uma função, então tem que falar o seguinte, ó, qual é o retorno? O que a função vai retornar? Se eu falar assim, ó, que a função é void, já ficou aqui em azul, né, porque é uma palavra reservada da linguagem C, void. A função chamada assim, faz nada. Tá? A função faz nada abre e fecha chaves, pronto. E essa é a sintaxe da função faz nada. Aqui eu posso escrever aqui dentro void, para informar que a função não recebe nada e a função não retorna nada. Então, uma função que, por enquanto, ela faz nada, tá? Então, se eu vier aqui e escrever assim, ó, faz nada, até aqui o code block só sugeriu, tá? Aqui na tela não aparece, faz nada. Então, nesse momento, ele vai chamar a função render, vai chamar a função faz nada, ele vai executar essa função que não vai fazer nada, e depois vai desenhar aqui embaixo o nosso retângulo. Tá? Então, se eu rodar aqui agora, aparece aqui o mesmo retângulo que aparecia antes. Tá? Mas se minha função faz nada, eu vir aqui dentro dela e colocar alguma coisa, como por exemplo, text. Por exemplo, olá mundo. Tá? Isso aqui vai de errado por quê? Porque a função text ela espera como argumentos a posição e uma mensagem. Então, se eu for rodar aqui agora, ó, ficou vermelhinho aqui, ó, porque ela falou o seguinte, ó, não tem um casamento de uma função que recebe como argumento apenas uma mensagem. Então, ela falou assim, não tem essa função text. Então, tem que falar assim, ó, na posição 100, por exemplo, imprime a mensagem olá mundo. Tá? Aqui não apareceu porque ficou atrás do nosso retângulo, tá? Então vamos arrumar aqui, vamos botar aqui na posição 300, 300, tá? Pronto, agora apareceu aqui embaixo, ó, o nosso olá mundo, né? Então olha só, aumentando aqui um pouquinho, então, ó, o nosso olá mundo apareceu aqui. Se eu desenhasse em cima do retângulo, como tudo é vermelho, não vai conseguir enxergar, tá? Então botei aqui no cantinho. Então agora nossa função faz nada, ela agora ela imprime alguma coisa na tela, tá? Então, essa então que é a ideia de uma função.
Então aqui nosso primeiro exemplo, né, era uma função sem parâmetros. E está aqui, ó, é uma função que não recebe nenhum parâmetro void. Tá? Agora, se você fazer uma função um pouco melhor, vamos botar assim, ó, faz nada. Eu quero falar assim, onde que eu quero imprimir o meu texto, tá? Então, por exemplo, eu quero imprimir na coordenada 340. Então agora estou passando aqui duas informações, são dois números inteiros, tá? Então agora aqui obrigatoriamente a minha função faz nada, ela vai precisar receber dois parâmetros. Então vai ser o int x e o int, por exemplo, y. Poderia ser int a e b? Poderia. Por que eu botei int x e y? Porque o primeiro parâmetro aqui, ele representa a coordenada x. E o segundo parâmetro vai ser mapeado em y, então a coordenada y. Então agora aqui eu escrevo x e aqui eu escrevo y. Então agora a função faz nada, ela vai imprimir olá mundo na posição xy. Se eu rodar aqui agora, então, aqui embaixo está o nosso olá mundo, tá? E por que o bom da função? Se eu vier aqui e apertar Ctrl D, eu dupliquei essa linha aqui e faz nada. Então, quero imprimir isso na posição e aqui e também na posição 360. Então, com apenas uma linha de código rápida, eu consegui agora vou poder imprimir dois olá mundos em duas posições distintas aqui na tela, tá? Então, olha só, maximizando aqui um pouquinho, dois olá mundo, certo? Porque a nossa função aqui, então, agora eu chamei ela duas vezes, tá? Então, essa é a função que agora faz alguma coisa, não é mais simplesmente faz nada, tá? Da mesma forma, né, nós temos então aqui no nosso PDF, né, funções com um parâmetro, com dois parâmetros, posso ter três parâmetros, 4, 5. Depois eu vou mostrar aqui embaixo uma nossa função rect, tá? Uma função um pouco mais elaborada, tá? Agora vamos ver uma função então com retorno, tá? Então, por exemplo, como eu comentei, né, coloquem sempre a função antes da função render, tá? Então, por exemplo, eu quero uma função que ela me retorna vou ativar aqui, um double. O que é um double? Um double é um número com casas decimais com maior precisão do que o float, tá? Então, vou chamar aqui de média, uma função média. Ela recebe um double A e um double B. Abre e fecha chaves. Então, tá aqui, ó, o tipo do retorno, nome da função e os argumentos. Como é que eu faço uma média? Bom, para guardar a média, eu vou precisar de uma outra variável, né? Double M, que representa a média, que vai ser, vamos lá, uma continha aqui, né? A mais B dividido por 2, tá? Às vezes esse 2 aqui é bom colocar 2.0 para ficar claro que a divisão é uma divisão de números reais, tá? Se botar aqui, se tudo for inteiro, ele faz uma divisão inteira e aí não vai dar uma média correta. Então, olha só. Então, por enquanto, minha função média, ela fala assim, ó, tem que retornar um double. Então, eu tenho que, aqui embaixo, quando acabou a função, escrever o seguinte, ó, retorna o quê? Retorna a minha variável M. Para quem? Para quem chamou isso aqui, tá? Se eu rodar só assim, não vai dar nenhum erro, ó. Mas também não fez nada. Por quê? Porque a função média, ela não está sendo chamada. Quem que tem que chamar a função média? Pode ser a função faz nada? Pode. Pode ser a render? Pode. Vamos botar dentro da render, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, double M igual a média. Aqui já sugeriu média. Quais números? A média de 10 e de 20, tá? Então, agora aqui dentro da função render, então ele vai criar aqui duas variáveis. Esse aqui eu posso até apagar aqui que não vai... Não estou usando, né? Então deixar mais simples o código. A variável M. Essa variável M não é igual a essa variável M aqui, tá? Essa variável M foi declarada dentro da minha função render. Essa outra variável M está declarada dentro da função média. Depois nós vamos ver na sequência a questão de variáveis globais e locais, tá? Mas por enquanto, então, são duas variáveis distintas. Então, vou botar aqui, eu vou chamar aqui de M1, tá? Para ninguém confundir que esse M é igual a esse M daqui. Então, nesse momento, olha só, M1 está recebendo o que a função média me retornar.
ele vai chamar a função média, ele vai executar esse código aqui, ele recebe dois parâmetros A e B, onde o A vale 10 e o B vale 20. Primeiro parâmetro mapeia no primeiro argumento, segundo parâmetro no segundo argumento. Aí ele vai somar os dois e vai dividir por 2. Tá? Então aqui embaixo, aqui se eu rodar agora, por exemplo, né, ele vai executar, nenhum erro, tá? E não fez nem nada de diferente. Então agora para verificar se está certo, né, nós precisamos, então vamos tirar fora aqui, por exemplo, isso aqui que não precisa mais, nós não estamos usando. E vamos, então olha só, vamos botar a cor aqui para cima, setar a nossa cor. Calculei a média e agora vou botar assim, ó, text. Em qual posição? Na posição 100, 100, o valor M1, certo? Esse aqui vamos comentar, não quero mais, tá? Então olha só, se eu rodar aqui agora, o que apareceu aqui na tela? Vamos mostrar aqui, apareceu 15.000. Por que 15.000? Porque é a média entre 10 e 20, a função média calculou a média, e agora então a variável M1 contém a média, e eu estou imprimindo essa média na tela. Tá? Então essa então que é a ideia de fazer uma função. Então agora, se eu precisar calcular outra média, eu só chamo a função média, senão eu teria que fazer o quê? Copiar todo esse código aqui várias e várias vezes, aí tu começa a replicar código, que é uma péssima ideia, tá? Então a ideia é colocar códigos comuns dentro de funções que fazem tarefas bem específicas e depois vamos começar a programar então aplicativos maiores, tá? Da mesma forma, se eu duplicar essa linha aqui, agora tem que chamar aqui de M2, né? Se eu botar M1, ele vai falar que a variável, ó, botar assim, M1 de novo, e for compilar aqui, deu erro, porque ele fala aqui, ó, a redeclaração da variável M1. Então não pode ter duas variáveis iguais. Então M2, pronto. Aqui agora eu posso calcular a média entre 100 e 20. E agora vamos botar aqui embaixo na posição 120 a variável M2. Se eu rodar aqui então, deu como resposta 15 e 60. Então são as duas médias que eu calculei. Certo? Então essa então que é a ideia de fazer funções, tá? Então tem vocês podem ver aqui então funções sem parâmetros, com um parâmetro, com dois parâmetros, com retorno. E agora também eu posso fazer customizações na Canvas, tá? Então vamos criar uma função, por exemplo, aqui, ó. Eu quero fazer a função myRectFill, tá? Não quero usar a rect da Canvas, quero fazer minha função rect, onde eu passo a posição e já passo a cor. Não quero ter que citar a cor e depois definir a minha figura, tá? Então eu quero fazer uma função myRectFill, tá? Vamos então ver essa função aqui, tá? Então olha só, vamos botar então aqui em cima, a função ela vai ser void, porque ela não retorna nada, ela simplesmente vai desenhar um retângulo. myRectFill. Observe, né, que eu botei aqui a primeira letra em minúsculo e depois cada palavra nova com a inicial em maiúsculo. Isso é meio uma convenção, tá? Depende muito da linguagem do programador, mas a ideia é que fique assim, tá? Senão fica muito difícil de vocês ler e identificar que é a minha função de desenhar retângulo preenchido. Então, myRectFill, ou minha função de desenhar, pode ser em português também, então não interessa, que é essa aqui, tá? Então olha só, essa função ela recebe int x, int y, a posição, aí depois int x2, que é a posição final, int y2, e agora mais ainda um float r, float g e float b, tá? Então essa minha função, então, ela recebeu vários e vários argumentos aqui, vou dar uma aumentadinha aqui para vocês verem, tá? Então ela recebe aqui a posição inicial do meu retângulo, a posição final e a minha cor, certo? Então, ó, abriu a função, abriu e fechou chaves, tá? E agora, então, o que eu vou fazer? Agora eu vou chamar a função, por exemplo, a função color da Canvas, que recebe RGB, certo? Então, esses três parâmetros que eu passei aqui, eu vou usar eles
na minha função que vai setar a cor. E agora, né, eu vou dar então aqui um rect fill na posição XY, X2, Y2. Então, olha só. Como comentei aqui antes no nosso PDF, né, olha só. Nós podemos ter uma função que chama outra função, que chama outra função e assim por diante. Então, aqui eu fiz a mesma coisa. Ó. Eu chamei a função myRectFill e ela, por sua vez, chama as funções da Canvas, que são as funções color e a função rectFill. Com a vantagem que agora, eu com apenas um comando, eu consigo setar a cor e já desenhar um retângulo. Alguém pode falar assim, eu prefiro chamar a cor e o retângulo. Cada um faz como achar melhor, tá? A nossa ideia aqui é, por enquanto, ensinar programação. Depois, para fazer uma programação bonita, bem eficiente, isso vai levar anos, meses e anos de experiência e sempre tem como continuar evoluindo, tá? Muito bem, então vamos lá então. Então agora eu fiz minha função myRectFill para testar ele. Então vamos comentar aqui isso que já foi testado que funciona. E agora myRectFill. Aqui ele já sugeriu porque ó, o compilador, a IDE, ele já percebeu que já tinha a função aqui em cima, então eu só botei aqui myR, ele já sugeriu a função completa. Então, myRectFill, na posição 30, 30, até a posição 200, 200, na cor R0, verde e azul, tá? Então, vai ser isso vai dar uma cor ciano, tá? Sem vermelho, verde e azul vai dar ciano, tá? Então isso aqui, se eu compilar aqui então, deverá desenhar e desenhou o nosso retângulo preenchido, o nosso rectfill na cor ciano, tá? Então olha que simples, né? Então eu criei uma função que conseguiu juntar duas funções que vocês já conhecem bem da Canvas, né? Que é a função color e a função rectfill. Então eu criei a função myRectFill, que tem essa assinatura aqui, tá? De receber então 6 argumentos, tá? 4 argumentos são inteiros e 3 argumentos são float, porque a nossa cor, então tu tem que passar ela com número float, de 0 a 1, certo? Então essa então que é mais então um exemplo de uso de funções. Voltando aqui então para nossa Canvas, então vimos a função main, vimos a função render, a partir da função render chamamos as funções aqui da Canvas e fizemos customizações mais elaboradas, né? Então aqui ó, esses 4 parâmetros viraram a função rect e esses 3 foram usados na função color, tá? Então aqui ilustra então várias situações de uso de funções. Uma coisa também que tem na linguagem C, que outras linguagens como C# não tem, que é uma coisa que está bem chatinha, é o protótipo de funções, tá? O protótipo ele é necessário de ser colocado caso, por exemplo, eu queira colocar minha função rectfill após o código, vamos mostrar aqui, após o código da função render, tá? Então vamos dar uma limpada aqui para ficar mais simples, né? Para não ficar sobrecarregando aqui o nosso ambiente de programação. Por exemplo, eu quero botar a função que eu acabei de criar, colocar ela aqui embaixo. Pronto. Então a minha função agora rectfill, ela vem depois da função render. Se eu for rodar aqui agora, deu um erro aqui embaixo. Vamos ver aqui embaixo. A função myRectFill não foi declarada nesse escopo. Ou seja, ele não conseguiu perceber que a função rectfill estava aqui embaixo. Tá? Então por isso que eu falei, coloquem sempre as funções antes da função render. Mas uma solução para isso, então, é vocês usarem o protótipo de funções, tá? Como está aqui, então, no nosso material, se vocês vierem aqui no arquivo gl_canvas2d.h, por que .h? H de header, então, de cabeçalhos, tá? Então, todas as definições estão no arquivo .h e toda a implementação está no arquivo .c, ou CPP. CPP que na verdade é uma extensão de C++, né, de C++. Então eu costumo programar em CPP porque tem mais recursos do que programar só em C, tá? Mas é um código basicamente C, tá? Então olha só, voltando aqui então para a nossa IDE, se nós abrir aqui no nosso arquivo canvas2d.h, tudo isso aqui então são protótipos das funções, olha só.
é simplesmente o nome da função seguido por ponto e vírgula, tá? Então isso que é o protótipo. Como é que isso funciona na prática? Tá? Vamos mostrar aqui, ó. Se eu quero botar aqui a função mais rectfill após a função render, eu vou precisar recortar isso aqui, que é o protótipo da função, e colocar ele aqui em cima, por exemplo, aqui antes do nosso programa, ponto e vírgula, tá? Que vai ser então, o nosso protótipo da função. E agora, olha só, rodei aqui e funcionou, tá? Por que então? Então esse protótipo é para que o compilador, quando ele chegar aqui nessa linha aqui, ó, chame a função myRectFill. Aí pergunta, mas quem que é a função myRectFill? Ele sabe por quê? Porque quando ele começou a analisar o código aqui, de cima para baixo, ele chegou aqui e encontrou o seguinte, ó, opa, existe a função myRectFill, que tem como argumento aqui 4 inteiros e 3 floats. Ponto e vírgula, então ele sabe, é só um protótipo, essa função ela vai estar definida em algum lugar daqui para baixo. Então, dessa forma, então, vocês conseguem agora colocar as funções de vocês antes ou depois da função render, tá? Em algumas situações é obrigatório que, por exemplo, vai que a função myRect chama a função faz nada e essa chama a função, uma chama a de cima, uma chama a de baixo, e não tem como botar elas em ordem de chamada. Então, nesse caso, torna-se obrigatório colocar então o protótipo da minha função. C#, como comentei, não tem isso aqui e é muito bom, tá? Então, isso são umas coisas do C, tá? Algumas coisas ficaram meio obsoletas, meio antiquadas, tá? Mas é assim então que funciona. Caso não precisar, ou puder colocar as minhas funções, recortar aqui, ó, recortar, e vamos colar aqui em cima, antes de ser chamado, então eu posso vir aqui e comentar ou apagar, que não vai ter nenhum problema, tá? Então, se for rodar de novo aqui, F9, está aqui então a nossa Canvas funcionando do mesmo jeito, tá? Então, essa então que é a ideia de criar então o protótipo das funções. Então, eu tenho aqui o nome da função, vamos mostrar aqui, ó. Temos aqui então o nome da função, os argumentos e o retorno. Então aqui tem vários exemplos aqui no arquivo canvas 2d.h de protótipos das funções que vocês usam na Canvas, tá? Muito bem. Então agora vamos então dar mais um passo para frente aqui, né? Vamos dar uma limpada no nosso código aqui, deixar só aquilo que realmente é necessário, né? Muito bem, então por enquanto não vai fazer nada, tá? Fez aqui então a nossa tela branca, beleza. Então olha só, programação convencional versus programação na Canvas 2D. Qual é a diferença de uma para outra, tá? A programação convencional é aquela programação em C que quase todo o planeta inteiro aprendeu a programar em C, que basicamente ela faz uso disso aqui, ó. Quando vocês rodam um programa, vamos mostrar aqui, ó, ela vai fazer uso disso aqui, ó, de um console, tá? Então aqui, ó, o console então é uma tela textual que abre quando vocês rodam um programa em C, tá? Então, a programação convencional é isso aqui, ó. O usuário faz um programa que o resultado é um monte de texto que sai na tela, tá? Mas na Canvas é um pouco diferente isso aqui, né? Então vamos mostrar a diferença de como que é a Canvas e como que é fora da Canvas. Aqui tem um rojão, tá? Para comemorar? Não. Aqui é uma analogia, tá? Aqui como é que é a programação convencional? Geralmente, tá? Quando tem um rojão e tu vai soltar ele, tu acendeu. No que tu acendeu ele, não tem mais o que possa ser feito, tá? Ele vai jogar para fora a carga, vai explodir e acaba, certo? Então esse é um programa que todo mundo aprende a fazer quando começa a programar em C. Um programa que começa, executa, aqui, ó, ele começa na função main, ele executa ações, tipo calcula, imprime, outras coisas mais, e aqui embaixo tem um fim, tá? Então ele tem um começo, um meio e aqui embaixo um fim, tá? Então, como se fosse lançar um rojão, tá? Então, o nosso programa, tipo o famoso programa Olá Mundo. Na função main, tu bota aqui um printf. Printf, Olá Mundo, acaba o programa, tá? Então, é um programa que inicia, executa e acaba.
E claro, eu posso ser um programa que fica executando muito mais tempo, tá? Mas aí já é um pouco mais complicado. O normal é começa, executa e termina, tá? Que é o nosso, por exemplo, o nosso programa Olá Mundo. Também posso ir na Canvas Olá Mundo, só que o nosso Olá Mundo na Canvas ele é um pouco diferente. Depois vamos mostrar que ele não imprime o Olá Mundo apenas uma vez, tá? Para quem acha que imprimiu uma vez e parou, está enganado. Depois vamos mostrar na prática como que o nosso programa aqui, o nosso moedor funciona, tá? Então a programação da Canvas é como se fosse um moedor, tá? Você tem também a função main, vamos mostrar aqui no Code Blocks, né? Aqui embaixo tem a função main do mesmo jeito, só que ela chama essa função run. E essa função run aqui é a nossa função que fica aqui executando infinitamente. É um laço infinito, ele executa, reexecuta, reexecuta, ele fica executando isso aqui até você fechar a aplicação, tá? Então, como se fosse um jogo. Fica executando, ou está lá usando o Word da Microsoft. Fica ali executando, está executando o Windows, ele fica executando até tu desligar o computador, tá? E aí, então, quando esse laço acaba, ele vem aqui embaixo no fim, tá? Dentro dessas ações, nós temos, então, aqui a nossa conhecida função render, né? Que é a função que fica desenhando. Depois vamos ver no próximo módulo a função keyboard, que é a função que lê informação no teclado. Depois tem outras funções que ficam continuamente executando. Então, olha só. A programação da Canvas, né? Como botei aqui, é um moedor de grãos, tá? Esse cara aqui. Tu liga ele, ele fica girando. Se você não colocar nada para moer, ele fica girando do mesmo jeito, gastando luz do mesmo jeito, só que ele não fica fazendo nada, tá? Se eu mandar ele moer arroz, ele vai moer arroz. Se eu mandar ele moer milho, ele vai moer milho, tá? Se não moer nada, ele fica girando, gastando luz, mas não fica moendo nada. Na Canvas também, se eu não mandar desenhar nada, por exemplo aqui, né? Vamos voltar aqui para nossa Canvas, né? Dentro da função render, não botei nada aqui, ó, nada. E rodar, eu vou ter aqui uma tela branca, tá? Que representa que a minha Canvas não está pintando nada. Mas ela está executando aqui, ela continua executando, ela normalmente só não está pintando nada, tá? Então o nosso moedor de café aqui, então, ele está ligado e fica ali moendo, tá? Gastando luz, ele pode estar gastando muita luz, tá? Sem estar fazendo nada. Então, ao contrário aqui do nosso rojão, que quando vocês ligam aqui o pavio, ele executa e finaliza. Aqui é um pouco diferente, tá? Então é isso que nós vamos ver agora. Então, como é que eu faço para entender um pouco mais de como que a Canvas realmente funciona. Na programação gráfica, existe um laço de repetição que executa de forma contínua. Na programação convencional, não necessariamente existe um laço infinito. Até pode ter, mas geralmente o programa inicia e finaliza. Na gráfica, não. Numa programação gráfica, o programa inicia na função main e a função render é chamada continuamente. E na programação convencional, o programa também inicia na função main e aí acaba chamando outras funções até que ele finalize. Na programação gráfica, a maior parte das variáveis são globais. Nós já vamos ver o que significa isso aqui, tá? E na programação convencional, geralmente as variáveis são locais. Na programação gráfica, a programação é baseada em eventos, como por exemplo, um evento para pintar a tela, um evento de mouse, um evento de teclado. E na programação convencional, não é baseada em eventos. E na programação gráfica, então, utiliza-se primitivas gráficas, como saída do programa, como text, retângulo, círculo, ponto, linha. E na programação convencional, utiliza-se saídas em formato textual. Tá? Vamos ver agora uma parte que é super importante, que são a questão de variáveis locais e variáveis globais. Até agora no nosso código, vamos abrir aqui rapidinho, no nosso programa, então, nós usamos basicamente variáveis locais, ou seja, dentro da função render, nós temos que a variável, por exemplo, float x igual a 10. E essa variável, então, eu posso usar ela para desenhar um círculo. Então, vamos ativar uma cor e vamos desenhar aqui, então, um círculo na posição x, que é uma variável, na y igual a 100, com um raio de 50 e 20 lados.
Para ficar mais fácil de ver, então vamos botar aqui um círculo preenchido, vou botar aqui um fio. Se eu rodar então esse meu programa aqui, ele vai então gerar aqui um círculo, como vocês podem ver aqui, que está numa posição específica, certo? Então essa minha variável x, ela é uma variável chamada variável local, pois ela foi declarada dentro da função render, e ela só pode ser usada dentro da função render. Se eu for usar em outra função, já não vai dar certo, tá? Como, por exemplo, né, vamos testar aqui rapidinho, dentro da função média aqui em cima, que nós usamos antes, se eu falar assim, né, que x é igual a 4, e compilar isso aqui, ó, já deu um erro aqui, está em vermelho aqui, ó, já está indicado um erro que fala que a variável x não foi declarada neste escopo. O que seria o escopo? Dentro do espaço da função média. Então, a variável x ela só existe dentro da função render, que está aqui embaixo. Tá? Então, aqui o x eu posso usar tranquilamente. Voltando para cá, então, no nosso documento. Então, as locais são declaradas dentro de uma função. Tá? Então, a declaração delas ocorre na função e só podem ser usadas na função que elas forem declaradas. Obviamente, eu posso passar uma variável para uma outra função. Vou mostrar aqui agora, então, por exemplo, ó, dentro da função render tem a variável x. E eu posso criar aqui em cima, então, uma função aqui bem simplesinha, a função void test, que ela recebe um float, vou chamar aqui de a, por exemplo, para não confundir. E aqui eu estou chamando a função test, passando como argumento a variável x. Nesse caso, então, aqui eu estou passando a variável x, e quando chega na função test para executar, agora a variável se chama a, que é uma outra variável. Então, a variável a também é uma variável local à função test, e a variável x é local à função render, certo? Muito bem. E o que são, então, agora as variáveis globais? São variáveis declaradas fora de funções, ou seja, eu não vou criar variável dentro da função. Como exemplo, temos aqui em cima, ó, já estava aqui no exemplo da Canvas, as variáveis int mx, que representa a coordenada x do meu mouse, e my, a coordenada y do meu mouse. Então, nesse caso aqui, as variáveis elas são globais. Então, eu posso usar mx na função teste, posso usar mx na função render, posso usar mx na função mouse, que elas estão realmente sendo usadas, tá? Porque agora elas podem, então, ser usadas em qualquer parte do meu programa. E, então, qual a vantagem disso aqui? Né? Que elas permitem, por exemplo, a troca de informações entre funções. Então, como falei aqui antes, né? Então, como a variável mx, elas são globais, então eu posso usar ela em qualquer parte da função. Então, por exemplo, nós vamos ver no próximo módulo, que são a parte de entrada de dados via teclado e mouse. Toda vez que o mouse for ocorrer um evento, ele guarda a informação na variável mx e na variável my. E aqui lembrando, né, que a variável x e y, olhando aqui em cima o código, são as variáveis locais da minha função, e elas então são armazenadas nas variáveis globais mx e my. E aí depois nós vamos usar isso então para fazer animações gráficas dos nossos primeiros jogos. Então, né, então como comentei aqui, vamos ver isso no próximo módulo. Então vamos mostrar agora o que eu posso fazer então com uma variável global, tá? Então, para começar, vamos ficar aqui na nossa variável x, que é uma variável local, tá? Quando eu rodo esse meu programa, vamos rodar ele aqui. Quando eu rodo o programa, ele cria aqui então um círculo que está parado, tá? Eu quero que esse meu círculo ande. Aí vocês podem pensar aqui, como é que eu posso fazer esse círculo andar, né? Ele está aqui paradão aqui e não faz nada, tá? Então, olha só. Para fazer o círculo andar, se eu fizer o seguinte, então vamos incrementar a coordenada x e falar assim, x é igual a x mais 1. Isso, em teoria, vai fazer a variável x incrementar e vai fazer, então, o círculo andar. Verdade? Não é verdade, olha só. O círculo continua aqui parado, ele não está andando, tá? Essa função render está sendo chamada várias e várias vezes, mas
o x ele não está andando, o círculo está parado nessa posição aqui. Por quê? Porque olha só, essa minha função render ela é chamada várias vezes por segundo. Já vamos ver quantas vezes por segundo, tá? Mas o que acontece? Quando o programa chama essa função render, ele redefine a variável x que vale 10, na sequência x passa a valer 11 e ele desenha na posição 11. Na próxima chamada, o x volta a valer 10, passa a valer 11 e desenha na posição 11. Então, sempre o x vale 11 quando eu mandar desenhar aqui o meu círculo. Aí, consequentemente, o meu círculo não está andando, certo? Então, para resolver isso, eu preciso ter uma variável que é global. Ou seja, eu vou remover a variável x daqui, recortei ela, e vou colar a variável x agora, vou botar um comentário aqui, que agora é uma variável global, certo? Vamos ver então o que acontece agora. Dentro da função render, vamos lá, então agora a variável x, ela não vai dar erro de compilação, porque ela está definida aqui em cima, tá? Vamos fazer o seguinte, x igual a x mais 0.1, por exemplo, tá? Então, a cada vez que a função render for chamada, ele vai incrementar a minha variável x em 0.1. Se nós rodarmos aqui o programa, o que acontece? A bolinha andou, vocês viram aqui? Ela andou e já foi para fora da tela. Então, vamos incrementar menos, tá? 0.01. Se eu rodar agora o programa, então nós temos aqui, ó, temos que a nossa bolinha está andando na tela e temos então a nossa primeira animação no nosso curso de programação em linguagem C, com uma abordagem gráfica, tá? Ou seja, a bolinha andou e saiu fora da tela, certo? Por quê? Porque olha só, cada vez que a função render é chamada, essa variável x, como ela foi definida globalmente, quando a função render é chamada, ela pega o que ela valia antes, que era 10, e incrementa 0.1. Na próxima, ela valia 10.01 e passa a valer 10.02, depois 10.03. E com isso, então, eu consigo simular uma animação. Que é isso o processo que qualquer jogo faz, certo? Todo jogo é assim, então, baseado em usar variáveis que representam a posição de personagens, veículos no jogo, e eles, então, conseguem se locomover na tela ao longo do meu jogo, ao longo da minha simulação, certo? Então, uma abordagem bem simples para mostrar, então, como que eu faço, então, para ter animações. Vou fazer mais um teste agora. Quantas vezes que essa função render está sendo chamada a cada segundo, por exemplo? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma variável global também, né? Int contador. Então, o contador, ele foi já declarado e inicializado com o valor 0, certo? Toda vez que a render for chamada, eu vou botar aqui, então, conte mais mais. Então, conte mais mais, como você lembra, o mais mais equivale a mais igual a 1. Então, conte mais mais, isso aqui é igual a conte igual conte mais 1. Faz a mesma coisa, conte mais mais. E para testar agora, vamos botar aqui embaixo, então, um comando text, né? Vamos imprimir aqui na posição, sei lá, na posição 100, 100, para diversificar um pouco, o valor da variável conte, contador. Rodando esse programa aqui, então, deu um errinho aqui embaixo, porque, deixa eu ver uma coisa, o que eu fiz de errado aqui? Conte mais mais, deixa eu ver, nenhum erro, acho que não deu erro, deixa eu ver, vou tentar de novo aqui. Tá, agora deu certo. Então, olha só, Canvas. Então, aqui na Canvas, ó, já chamou a função 20.000 vezes, 25, 26, 20, 30. Nessa média de velocidade, aquilo está chamando lá 3, 4 mil vezes por segundo. Então, o programa está repintando a tela, sei lá, 4 mil vezes por segundo. Por que isso? Porque essa aqui é uma máquina que eu estou usando, é uma máquina bem rápida, então, e como ela está desenhando pouca coisa na tela, então ela tem um desempenho realmente muito alto. Ó. A gente vai fechar agora 100 mil vezes. Então, ele imprimiu a mensagem posição 100 mil vezes, tá? Então, olha só, lembrando, né, lá atrás na nossa programação convencional, quando aqui eu faço nosso programa Olá Mundo,
esse programa ele imprime uma vez na tela e para. O nosso programa aqui na Canvas, se mandar imprimir mensagem Olá Mundo, ele fica aqui imprimindo 4.000 vezes por segundo a mesma mensagem na tela. Tá? Então essa que é a diferença. Então, ninguém vai fazer um programa para imprimir mensagem Olá Mundo usando uma abordagem gráfica, mas sim uma abordagem sequencial, certo? Então essa é a principal diferença entre a programação baseada com recursos gráficos e a programação convencional. Então, seguindo aqui na sequência, então nós vimos então a diferença entre variáveis globais e variáveis locais. Tá? Vamos fazer mais um exemplo aqui então para entender essa diferença. Como vocês viram então, a programação aqui ela executa de forma muito rápida. A função render, dependendo da configuração da máquina que vocês estiverem usando, ela pode rodar então, como eu mostrei aqui, até 4.000 vezes. E quanto mais rápido a função render executar, mais energia, mais superaquecimento vai ter no computador, na CPU e na placa de vídeo. Então uma solução para reduzir um pouco a velocidade com que a render funciona, vocês podem usar aqui uma função chamada sleep, que ela faz então o programa dormir por um certo tempo. Então se eu botar aqui, por exemplo, sleep 100, ele vai dormir por 0,1 segundos, tá? Então, consequentemente, o programa vai conseguir no máximo incrementar a variável count 10 vezes por segundo. Vamos rodar aqui então para ver como é que fica. Então, rodei aqui a nossa aplicação e aqui na Canvas nós temos então aqui o nosso programa, ó, 70, 80, 90. Então ele chama agora mais ou menos umas 10 vezes por segundo, ele fica atualizando a tela. O que para uma aplicação gráfica 10 por segundo é meio pouco. O aconselhado no mínimo, sei lá, 50, 60, algumas pessoas gostam que tenha 100, 120 vezes por segundo para ter uma animação mais suave. Tá? Mas para o nosso estudo aqui então, como nós estamos apenas aprendendo, isso não vem muito ao caso agora. Então, para simplificar, vamos colocar aqui então um sleep de 10, que vai garantir então uma taxa de atualização de 100 quadros por segundo. Tá? Então, rodando aqui novamente, nós temos aqui então, vocês podem ver aqui então 400, 500, 600, 700, e enquanto isso aqui o nosso círculo continua andando lentamente para a direita. Como agora a minha taxa de atualização reduziu, então eu posso vir aqui no meu código, né, e posso aumentar o incremento para agora ele andar de 0.1 em 0.1. Senão fica uma animação muito lenta. Então vocês podem ver aqui embaixo agora, né, o círculo já está andando um pouco mais rápido, ainda pouco para uma animação. Nessa velocidade eu posso botar então x igual a x mais 1, ou x simplesmente x mais mais. Então ele vai incrementar agora 1 pixel a cada renderização, e a nossa bolinha então está aqui andando na tela, até que ela sai fora da tela e vai embora. Tá? Então o nosso exercício agora é tentar garantir que essa bolinha não saia fora da tela, certo? Então olha só, voltando para o nosso material, então aqui vimos então exemplos de variáveis locais e variáveis globais, tá? E com as globais então a gente consegue realmente fazer então pequenas animações, que depois vão ficar bem mais elaboradas quando nós colocarmos entrada, teclado e mouse. Aí sim, vamos poder fazer os primeiros jogos, tá? Uma outra coisa em funções é o que chama de função recursiva. Essa aqui nós não vamos olhar agora porque ela é um assunto bem mais avançado, mas é uma função que chama a própria função. Tá? Então isso é muito usado para jogos de tabuleiro, para fazer busca, mas ainda é um assunto muito avançado para nós. Como exercícios agora então, para vocês poderem praticar a questão da programação, vamos então agora, eu tenho aqui como sugestão vários exercícios. A primeira sugestão é que vocês peguem todos os programas que nós fizemos no módulo 2 e criem funções para cada problema. Tá? Então a função que calcula a média, a função que imprime, a função, tudo aquele código que nós tínhamos feito, colocar esse código agora dentro de funções para ter justamente essa experiência de programar e de escrever código e encontrar os erros de digitação, erro de sintaxe e assim por diante. Tá? Então trabalho para vocês fazer.
A função calcular a média, a gente já fez uma hoje, mas agora é calcular uma média com 3 números. Então a função recebe 3 números e calcula essa média. Aqui tem um exercício mais interessante, que é calcular a média de 4 números do tipo float e que chama a função que calcula a média de 2 números floats. Então uma função que chama outra função. Então façam bem rapidinho aí e vamos para a resposta. Lembrando, tá? É importante que vocês façam, tá? Só olhar a solução não vai ajudar muito vocês, tá? Então olha só, eu quero calcular então uma função aqui. Vamos passar para o código. Quero criar uma função então que calcula a média, né? Então a função ela tem que retornar um float, certo? Então a função retorna um float e bota assim, a média de 4 valores. Tá? Então ela recebe aqui um float A, um float B, um float C e um float D. 4 variáveis. E eu quero agora calcular a média desses 4 valores. Mas para isso, eu quero chamar a função float média 2, que recebe float A e float B, que recebe apenas 2 valores. Então olha só como é que eu posso fazer isso aqui, tá? Eu vou criar aqui float M1, float M2, e vou falar assim, ó, M1 vai ser o quê? M1 eu vou chamar a função média passando A e B, tá? E M2 vai ser a função média passando C e D, tá? Então com isso, ó, a variável M1 contém a média de A com B e a M2 contém a média de C com D. E agora, se eu criar aqui mais uma variável M3, então eu posso falar o seguinte, né? Que a variável M3 vai ser o quê? Vai ser a média de M1 com M2. E a função, como ela tem que retornar a média, então aqui embaixo eu boto return M3. Pronto. Com isso, então, esse meu programa aqui, ele tem uma função que recebe 4 parâmetros e ela chama a função média que recebe 2. E aqui na função média, então, vai ser o quê? Né? Eu posso escrever assim, ó, return o quê? A mais B, fecha, dividido por 2. Não preciso nem criar uma variável aqui em cima, eu posso simplesmente mandar retornar o valor dessa expressão aqui, onde A e B são 2 floats, então eu posso dividir por 2. Se aqui fossem 2 inteiros, eu teria que dividir por 2.0, senão ele ia arredondar para um número inteiro e aí não ia dar uma média correta. Então esse é um exemplo bem interessante, então, para mostrar como uma função pode chamar outra, né? E aqui embaixo, então, né, float, chamar aqui de M, vai ser a média 4 de quem? Do número 1, 2, 3, 4, por exemplo. Então aqui passo 4 valores. E a minha função, então, chama a função média de 4, que chama a função, aqui, média 2, tá? Média 2, média 2, certo? Então, essa função de cima aqui, tá? Então, a função chama média 2, senão já ia dar um erro de compilação, né? Se compilar aqui, então, tá funcionando, tá? O programa rodou sem nenhum erro. Tá? Agora, como um exercício mais interessante ainda, eu quero que vocês façam aquele nosso círculo, né, que vocês viram aqui agora. Então, vamos apagar aqui a nossa média, que não vem ao caso, também não interessa para nós aqui o computador, que a gente já entendeu como é que funciona. Eu quero simplesmente, né, fazer um programa que, ao invés do meu círculo sair da tela, como está aqui, ele vem andando, anda, chega uma hora que ele sai da tela e ele vai embora, tá? Tá andando aqui na posição, lembrando, né, que a nossa tela, vamos mostrar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo na função main, quando foi inicializar a canvas, eu falei o seguinte, ó, a largura da minha tela é 500 pixels e a altura também é 500. E eu usei esses dois parâmetros na função de inicialização da minha canvas 2D, que vai criar aquela minha janela. Então ela tem 500 pixels na horizontal e 500 pixels na vertical, tá? Então eu quero que o meu círculo ele fique andando da direita para a esquerda e da esquerda para a direita, como se fosse um ping-pong, tá? Vai ser nosso, então, primeiro jogo bem básico, tá? Para mostrar, então, como que eu faço uma animação mais interessante. Então, olha só. Então, a gente viu, né, que botar aqui o x++, ela vai andar para a direita, vamos rodar aqui, e lá vai, então, a bolinha andando para a direita.
Agora eu tenho que fazer o quê? Quando chega no final, eu tenho que fazer a bolinha voltar para a esquerda, certo? Como é que eu posso fazer isso? Então, alguém pode pensar assim, né? Então, o importante agora é vocês parem e pensem numa solução e não interessa se vocês gastar 2 horas, tá? Mas o importante é que vocês apertem bem o cérebro para tentar encontrar uma solução para isso aqui, tá? Vamos criar aqui uma solução agora em tempo real aqui e ver como é que sai, tá? Aí eu poderia falar o seguinte, né? Vamos usar um if, que faz tempo que eu não uso, né? Por enquanto, pelo menos, tá? If. Se a variável x ela for igual, por exemplo, a 500, então, vocês podem falar assim, então agora x menos menos, tá? Isso vai funcionar ou não vai funcionar? O que vocês acham? Tá? É muito fácil, né? Vamos testar, né? Não vai dar uma boa solução, tá? A bolinha vai andando, vai andando, vai andando, e quando chega aqui no final, ela trava. Mas por que a bolinha não está voltando se eu mandei ela subtrair? É muito simples, não? Porque olha só. Quando o x, esse aqui que é global, chega em 500, ele acontece o quê? Ele vai subtrair e ir para 499. Na próxima chamada, ele incrementa e volta a ser 500. Depois, 499, 500, 499. Então, ele fica preso entre o 500 e o 499. Então, ele não consegue se movimentar na tela, tá? Então, nós temos que ter uma estratégia um pouco mais interessante de controle da forma como a bolinha vai e volta na tela. E para isso, nós temos que ter mais variáveis, tá? Então, olha só. Nós temos que ter uma variável chamada, por exemplo, vou botar aqui uma variável inteira, chamar aqui de direção. Ou seja, direção igual a 0. Então, no meu programa aqui, inventei agora que direção 0 é andar para a direita. E quando a direção for 1, ela tem que andar para a esquerda. Então, olha só, ao invés de sempre eu somar, eu tenho que fazer o quê? Tenho que perguntar o seguinte, ó, if direção for igual com 2, né, com comparação, se for igual, então eu faço o quê? Eu incremento o x. Tá? Então, quando a direção, a bolinha estiver andando para a direita, ou seja, a direção vale 0, eu incremento o x. Agora vamos duplicar aqui, né? Agora, se direção for igual a 1, então eu vou decrementar o x. Certo? Tá pronto isso aqui? Ainda não, tá? Porque olha só. Nesse caso aqui, a minha variável direção, ela foi inicializada em 0 e permanece 0 pelo resto da vida, tá? Então esse código aqui embaixo também não faz sentido, tá? Então olha só. A direção igual a 0 é 0. Então ele vai incrementar uma posição e vai desenhar. Direção é 0, vai. Então isso aí deixar o código bem como estava antes, e aqui a bolinha continua andando para a direita e vai embora, não vai parar nunca, tá? Está na posição já 600, 700, 800, 1000, vai 1 milhão e vai embora e não vai parar nunca. Então, eu já tive a ideia, né, de criar uma variável para indicar a direção que a bolinha tem que andar. Só que essa minha variável de direção, ela não está sendo modificada. Como é que eu faço para essa variável ser modificada? Tá? Então, agora eu vou precisar ter mais um teste condicional que vai tratar os limites. Quando a bola chegar na posição 500, a direção tem que inverter, para ele começar a subtrair. Quando a bola chegar na posição 0, tem que inverter a direção e tem que começar agora a incrementar o x. Então o x, uma hora incrementa, uma hora decrementa. Tá? E isso dentro dos nossos limites. Tá? Então vamos ver como é que eu posso fazer isso. Vou botar aqui em cima, tá? If, então um teste condicional, né? Se x for igual a 500, o que eu vou fazer? Então, quando o x lá no final da tela, eu falo o seguinte, ó, direção vai ser igual a 1. Vou botar aqui do lado um comentário, vai mover para a esquerda, certo? E aqui, então, aqui já mudamos a direção. E qual é a condição para a bolinha ir para a direita? Se x for igual a 0, então, direção vai ser 0. Então, a variável direção ela muda e passa a valer 0. Vamos ver, então, o que vai acontecer, se isso realmente faz funcionar de forma correta. Vamos lá, então. Vamos rodar aqui, então. Então, agora a bolinha está andando. Quando chegar em 500,
a bolinha mudou a direção e agora está andando para a esquerda. Quando chegar em 0, mudou a direção e agora a direção é a esquerda. Então, olha só. Com isso, a gente fez então, o nosso primeiro jogo de ping-pong sem nenhuma interação e que usa, então, duas variáveis. Uma variável que é a posição do meu círculo, tá? Aqui não tem nada complicado. E uma variável direção que indica em que direção que a bola tem que ser incrementada ou decrementada. Então, se a direção for igual a 0, eu vou incrementar. Se a direção for 1, eu vou decrementar. E quem determina a direção é essa verificação aqui em cima, né? Se o x for 500, faz uma coisa. Aqui eu até poderia botar aqui embaixo um else if, tá? Se o x for 500, faz uma coisa. Se o x for igual a 0, faz outra coisa. Isso não deverá mudar em nada a lógica, até ficar um código mais organizado. Tá? Então a bolinha vai e a bolinha volta. Tá? Então esse é o nosso primeiro programa interativo para começar então a fazer uso de variáveis locais e variáveis globais. Certo? Então olha que interessante ficou a solução. Uma solução bem simples, mas até entender essa lógica de programação vai demandar um certo tempo. Então é importante que vocês pratiquem bastante isso aqui. E agora então, para finalizar, então, no próximo módulo nós vamos passar então a ver a questão de entrada de dados via teclado e mouse, exemplos mais elaborados e os nossos primeiros jogos interativos.